Tua palavra é uma semente, meu coração é uma terra boa. Então Deus, faz essa semente brotar. Deus, faz ela crescer, germinar. Olá, irmãos, a paz, tudo bem? Como que vocês estão? Vamos aí para mais uma aula aí, né, nessa quarentena que a gente está ficando na nossa casa, mas a gente continua com os trabalhos, continua com a nossa dedicação, com as nossas responsabilidades diante da obra do Senhor. E hoje na nossa EBD, nossa Escola Bíblica Dominical, eu quero tratar com vocês um assunto interessante, uma visão que eu quero passar para vocês em relação à cruz. Eu deixei uma pergunta, né, ali na chamada da EBD, que é: a cruz está vazia? Então eu acredito que alguns aí, se não todos, se questionaram, porque nós temos esse conhecimento, nós temos isso quase como um lema, né, que é falado que a cruz está vazia, né, pois Cristo venceu, realmente ele não está mais na cruz. Sim, ela está vazia, mas também eu quero mostrar que não, ela não está vazia. Então eu quero, no decorrer da aula de hoje, trazer esse conceito, essa visão que eu acredito que nós devemos ter em relação à cruz, em relação aos feitos que a Bíblia nos passa, para que a gente tenha uma maior consciência, uma maior responsabilidade daquilo que falamos, daquilo que cremos. E eu creio que quando nós temos um melhor entendimento daquilo que nós cremos, a verdade em nós, ela fica muito mais firme, muito mais fixa, nos dá muito mais convicção daquilo que nós queremos. Amém? Então, eu quero trazer o conceito de cruz, porque infelizmente nós temos uma tendência hoje, principalmente por motivos de rede social, por uma questão até mesmo de inocência, a ter uma tendência em seguir modinha, vamos dizer assim. Porque muitas das vezes, porque muitos falam, nós falamos junto sem saber o porquê. E infelizmente, quando o evangelho vira uma modinha, não há comprometimento, assim, simplesmente status, há simplesmente um movimento que vai até certo ponto, não tem profundidade, não tem realmente comprometimento com a palavra de Deus. E eu quero trazer, nessa aula, trazer para você um entendimento maior, porque quando eu tenho esse entendimento, eu tenho uma consciência e eu vou pensar muito melhor em relação ao assunto, em relação àquilo que está sendo, que eu estou falando, né? Eu vejo também as pessoas, às vezes, andar com a cruz, né? Com o crucifixo, que se fala, um cordão, ou uma pulseira, até mesmo uma tatuagem. E são coisas, né, que a gente carrega, são coisas que temos e achamos bonito, mas não entendemos muito bem o que significa, né? Às vezes nós fazemos por amor, ou no caso porque acha bonito, mas eu quero que você olhe para a cruz e tenha uma visão diferente, uma visão que venha realmente abrir os olhos em relação ao que significa a cruz, ok? Então, começando a aula, né, vamos dar início, eu quero falar um pouquinho em relação à cruz, simplesmente a cruz. A cruz, quem não sabe, acredito que todos sabem, mas eu quero trazer alguns fatos, né, alguma curiosidade, que ela era um instrumento, né, que era usado como condenação. Ali na cruz eram, vamos dizer assim, condenados, eram pessoas, criminosos que cometiam os piores crimes da época. Então ela tinha essa definição que era crucificação ou crucifixão, né? Era a pior morte que poderia existir. Tem até um material que o Marcelo passou para mim, né? Um laudo de um médico em relação à cruz, né? Ele detalha os passo a passo, todo o sofrimento de Cristo, e ali mesmo ele descreve que a cruz, a crucificação é a pior morte que pode existir. Ela é dolorosa, ela é lenta, e tem um relato de uma dor né, que a gente não pode imaginar. Então, quando a gente tem esse entendimento, faz entender o quão grande foi a decisão de Jesus, quão coragem ele teve para enfrentar a cruz, né, por amor
a mim e a você. E a cruz, como eu falei, ela era uma punição, uma condenação para os piores criminosos da época. E ela também tinha o intuito de quando o criminoso era condenado numa crucificação, ele era flagelado, ele era, né, espancado, torturado, e ele era, suas vestes, né, eram arrancadas. Muitas das vezes eram pendurados nu. Por quê? Porque também a cruz era um lugar de humilhação, onde os criminosos ficavam expostos, né, de uma forma humilhante, e que eles servissem de exemplo para os outros, né, que poderiam cometer algum crime. Então a cruz, ela traz também essa questão, que ela não só é uma condenação brutal de morte, mas também ela é uma humilhação, expondo intimamente, né, os crucificados, os condenados. E isso faz com que nós olhemos para Cristo, né, e veja o quão foi difícil, o quão foi doloroso e humilhante a morte de cruz. O que eu quero dizer com isso? Jesus, ele foi humilhado. Os nossos pecados estavam nele. Os nossos defeitos, tudo aquilo que há de pior em nós, estava nele e estava exposto diante de Deus. Então eu quero que você entenda, no decorrer da aula, que nós vamos tratar sobre isso. Qual é a necessidade da cruz na nossa vida, o que a cruz tem que significar no nosso dia a dia, na nossa vida com Cristo, tá bom? Então, dentro desse pequeno contexto, dentro desse pequeno relato em relação à cruz, eu quero que você comece a se olhar, né? Comece a se imaginar nessa história. Quero que você se mova realmente de compaixão por tudo aquilo que Jesus suportou e decidiu enfrentar por amor a mim e a você, ok? E aí eu queria compartilhar um texto com vocês, que é lá em Gálatas 3, do verso 11 ao 14, que aí a gente vai começar a falar um pouco sobre a necessidade da cruz, porque às vezes nós entramos num modo mecânico, ou como eu falei, numa modinha em relação à história de Cristo, que ela fica tão fofa, tão linda, que nós esquecemos que foi pago um alto preço, que foi sangue derramado, que foram decisões muito importantes que foram tomadas, e quando a gente ignora ou não tem profundidade nessa visão, a gente também não tem profundidade no tamanho, em dimensionar o amor que Jesus teve por nós. Então eu quero trazer realmente uma visão um pouco mais realista dentro daquilo que Jesus passou, dentro do que Jesus suportou, tá bom? Então Gálatas 3, do verso 11 até o 14, queria ler com vocês aqui. Fala assim, ó: é evidente que diante de Deus ninguém é justificado pela lei, pois o justo viverá pela fé. A lei não é baseada na fé, ao contrário, quem praticar essas coisas por elas viverá. Cristo nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldição em nosso lugar. Pois está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Isso para que em Cristo a bênção de Abraão chegasse também aos gentios, para que recebêssemos a promessa do Espírito mediante a fé. Então, aqui a gente tem aqui a consciência de que foi necessário Cristo morrer em nosso lugar. Cristo se fez maldição. A gente tem que entender que quando a cruz também tem o intuito de humilhar, tem o intuito de mostrar o pecado, mostrar ali a pessoa despida, completamente exposta, é exatamente isso. Os nossos pecados estavam sobre Cristo. Ele se fez maldição no meu e no seu lugar. Tudo aquilo que há de pior em mim, tudo aquilo que há de pior em você, estava sobre ele. E ele se fez maldição, né? Ele tomou o nosso lugar naquela cruz. Temos que ter essa consciência. Ali era o nosso lugar. Ali éramos nós. Nós éramos condenados. Nós já estávamos
perdidos, nós não tínhamos salvação. Foi necessário que Cristo morresse em nosso lugar, como Cordeiro perfeito em sacrifício a Deus, para nos redimir de todos os nossos pecados. Amém? Então, quero continuar aqui o raciocínio com você, para que a gente tenha cada vez mais clareza. Eu quero realmente trazer para você clareza em relação a esse assunto. Tanto é que vai falar assim, lá em Romanos 6, 23, Romanos 6, 23, vai falar assim, pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ou seja, o salário do pecado é a morte. Desde Adão, nós já estamos condenados. Desde a queda de Adão, nós já estamos condenados. O nosso salário é a morte. Se Jesus não vier antes, nós todos vamos morrer. Não tem escapatória. Essa é a única certeza que nós temos na vida. Nós entendemos que não há outro meio, né, não existe nada que possa nos fazer prolongar os dias na terra, porque esse realmente é o salário do nosso pecado, nossa vida corruptível, né? Já foi definida, já foi estabelecida por Deus. Por isso, quando o nosso pecado esteve em Cristo, foi necessário ele morrer. Quando ele assumiu o nosso pecado, o salário que ele recebeu foi a morte. Não teve como ter nenhum tipo de outra saída, né? Foi necessário que ele morresse para que eu e você vivesse. Porém, ainda assim, nós falamos, mas a gente morre? Sim, na carne nós morremos, mas quando nós fala de viver em Cristo, que nem fala no final do texto aqui, vida eterna em Jesus Cristo, nosso Senhor, ele está falando lá em João 11, 25, ele vai falar assim, João 11, 25, ele diz assim, disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá, e quem crê em mim não morrerá eternamente. Você crê nisso? Esse aqui eu li o 26 também, mas o lado A, né, vai dizer assim, o 25 diz, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Ou seja, não importa se nós estamos condenados à morte física, mas se nós cremos em Deus, se nós cremos em Cristo, nós aceitamos o seu sacrifício na cruz, nós viveremos eternamente nele, em Cristo Jesus. Nós aceitamos o seu sacrifício, nós reconhecemos a sua morte, porém nós cremos que ele viveu. Foi necessário ele morrer, ele pagou o preço, o salário, que era a condenação, a morte, para nos livrar da morte, da condenação eterna, e nos dar a vida eterna. Então, que a gente possa aí entender que foi realmente necessário Cristo morrer, para que nele nós possamos viver, né? A cruz nos leva à morte, mas através dela nós chegamos à vida em Cristo Jesus. Amém? O que eu queria trazer também aqui para vocês, entender o seguinte, quando fala de necessário, esse sacrifício necessário, a morte de cruz, às vezes a gente fica atrelado ao sofrimento na vida. Muitas das vezes nós falamos que carregamos uma doença ou algo difícil na vida, uma pessoa, alguma coisa, e nós passamos a dizer que essa pessoa, essa situação, enfim, é uma cruz na nossa vida, né? Nós transferimos as responsabilidades, e não é isso. A cruz, ela é uma decisão que tem que ser minha e sua. A cruz, ela é individual para cada um. Quando Jesus diz, tome a sua cruz e siga-me, tome a sua cruz, ele está falando comigo, com você, no particular, no individual, porque ele fala que aquele que não tomar a sua cruz não é digno de ser meu discípulo. Então, se nós queremos ser discípulos de Jesus, se nós queremos ser semelhantes a ele, nós devemos tomar a nossa cruz e segui-lo. E aí a gente
Por que que nós devemos tomar a nossa cruz? Por que que, sendo que Jesus já fez o sacrifício que não é necessário ser refeito, foi pago de uma vez por todas, mas por que nós devemos tomar a nossa cruz? Né? Às vezes alguém possa ter dificuldade em entender isso. Voltando um pouquinho lá no começo, quando eu tratei com vocês, a cruz, lugar de condenação, humilhação e morte. Quando Jesus tomou essa decisão, quando Jesus, né, se colocou a pagar o preço, ele estava consciente de tudo isso. Ele se expôs, ele se entregou, ele suportou tudo aquilo. E nós não é diferente. Não, claro que de uma forma física, mas nós tratamos a nossa crucificação de uma forma espiritual. O que é isso? Nós temos que entender que nós ainda somos merecedores da cruz. Por que eu falei que se a cruz está vazia? Para Cristo, sim, a cruz está vazia, porque Ele venceu, Ele pagou o preço, Ele morreu e ressuscitou. Então a cruz de Cristo está vazia, mas a nossa cruz espiritual não. A nossa cruz espiritual precisa estar ali todos os dias. Nós temos que olhar para ela e através dela nós enxergar o caminho até Cristo. Entende isso? Ou seja, a nossa cruz espiritual ela tem que ser colocada diante dos nossos olhos, diante da nossa vida todos os dias. O que é? É você entender que você precisa estar lá. Como assim? Eu estou me condenando, eu tenho que carregar uma culpa, eu tenho que falar que eu sou a pior pessoa do mundo todos os dias? Quase isso. Nós temos que entender que nós somos pecadores. Quando nós entendemos que nós somos pecadores, que nós somos pior do que nós mesmos nos descrevemos, eu entendo que é necessário que eu morra todos os dias. Eu entendo que eu devo crucificar a minha carne todos os dias. Por que isso? Porque Cristo, quando decidiu se crucificar, enfrentar a cruz em nosso lugar, ele, como que eu posso dizer? Ele nos amou muito mais do que a cruz. Ele nos amou ao ponto de morrer em nosso lugar. E nós devemos amar a Cristo ao ponto de morrer para viver para Ele. Nós não morreremos mais, mas nós viveremos. Entender que a cruz que Jesus carregou, que o levou à morte para a vida, né, pois Ele ressuscitou, é o mesmo caminho que eu e você devemos tomar. Nós decidimos morrer na carne para viver para Ele. Então é necessário sim nós termos a visão de cruz, que ela tem que ser posta na nossa vida todos os dias, para que nós sejamos crucificados na nossa carne, nos nossos desejos, nos pecados que nos cercam, nas tentações, nas nossas atitudes que não convêm com o padrão, com o caráter de Deus. É entender que sim, é necessário nós tomar a nossa cruz todos os dias e seguir a Jesus. Detalhe, quando nós tomamos nossa cruz, é uma decisão que exige esforço, assim como Jesus. Nós vamos suportar ser flagelados, porque nós vamos suportar ser condenado, o inimigo vai nos condenar, ele vai ficar lembrando, trazendo à nossa memória nossos pecados, nossos erros, coisas do passado, atitudes, e vai ficar enviando setas ali. Então é necessário que a gente suportar isso e estar decidido a seguir o caminho da cruz. E quando estiver na cruz espiritual, a gente precisa entender o seguinte: é necessário expor os nossos pecados. Mas nós não vamos expor o nosso pecado para a humanidade, para os outros. Nós vamos expor os nossos pecados para Deus. Nós vamos ser despidos de nossas vestes e nos humilhar perante Deus. Eu quero que você entenda isso. Quando eu falei de você mudar a sua visão em relação à cruz, eu quero que você se veja na cruz. Se você tem uma tatuagem de uma cruz, se você gosta de andar com um crucifixo, tá certo, Jesus venceu, ele não está mais lá. Mas olhe para você nessa cruz.
Lembre-se que você tem uma cruz a carregar todos os dias e nela você vai expor seus pecados, nela você será humilhado perante a glória, a santidade de Deus. E lá nós reconhecemos que nós não somos nada, nós sim somos condenados. E graças à cruz, graças ao que Cristo pagou, através dela nós obteremos a vida eterna. Então a motivação que nós precisamos para seguir o caminho da cruz, tomar essa cruz e seguir em frente e estar disposto a morrer todos os dias, pois pecamos todos os dias. Então, o que nos motiva, o que nos dá força, ânimo, é entender que o sangue que uma vez já foi derramado por Cristo Jesus é que nos purifica de todo o pecado e é o que nos faz, através da cruz, chegar à vida eterna em Cristo Jesus. Então é isso que nós devemos enxergar. É necessário que eu morra assim todos os dias, espiritualmente, na minha carne, espiritualmente falando, pela minha carne, mas através desse sacrifício eu consigo, eu chego ao propósito que Cristo veio trazer, o exemplo que ele veio trazer, para que nós possamos chegar à vida eterna. Quer ver? Abre a sua Bíblia em Romanos 12. Eu sempre falo que Jesus ele é muito claro. Jesus não veio para enrolar ninguém, ele não veio trazer um evangelho fofo, bonitinho. Ele veio trazer um evangelho verdadeiro, que confronta, que nos faz muitas das vezes ficar de cara amarrada. É um evangelho que muitas das vezes machuca. Por quê? Porque é uma verdade a nosso respeito. Entenda que o evangelho sempre vai nos confrontar, porque nós temos uma tendência pecaminosa e o evangelho é uma tendência para a vida eterna, verdadeira. Como eu falei na última aula, na aula retrasada, antes da do Marcelo, que nós somos podados, né, a videira, nós somos limpos pela palavra. Então, entenda isso, você é limpo pela palavra todos os dias. Se você é limpo, é porque você está saindo sujeira de você, está saindo sujeira de mim, de você, e é somente pela palavra. Então sim, o evangelho ele confronta, o evangelho ele incomoda, o evangelho muitas das vezes ele machuca, mas para o nosso bem, para nós obtermos a vida eterna, para nós alcançarmos o que Cristo conquistou na cruz, tá bom? Então em Romanos 12, no verso 1, fala assim, quando eu falo que Jesus é muito claro, né? No caso aqui Paulo dizendo, portanto, irmãos, rogo pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Esse sacrifício vivo é porque estamos em vida, mas de forma espiritual, de forma que entendemos que enquanto vivemos o nosso sacrifício de vida, daquilo que eu posso abrir mão por amor a Cristo, daquilo que eu me disponho a fazer por amor a Cristo. Esse é o culto racional, esse é o culto que você presta com consciência, você tem que estar muito disposto a saber o que você está disposto a pagar pelo Evangelho, pela Palavra de Deus, por receber o Espírito Santo de Deus. Então Jesus, ele sempre deixa o Evangelho muito claro, ele sempre fala de dificuldade, que nós passaremos por provações, mas porém nós devemos ter ânimo, porque ele venceu e nós também venceremos. Nós já somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Nós suportaremos, poderemos perder tudo na vida, mas se nós nos permanecer firme em Cristo, nós já somos mais que vencedores, pois o justo vive pela fé, e sem fé é impossível agradar a Deus. Então, que a gente tenha essa visão diferente. Nós podemos perder tudo nessa terra, nós podemos não alcançar nada, nós podemos, de uma certa maneira, ser um frustrado, mas se eu permaneço em Cristo, se eu estou em Cristo, se minha vida em Cristo está firmada, a minha motivação ela vem do alto. Os meus olhos estão voltados para o alto. A minha pátria é do alto. O reino que eu pertenço, pertence a Cristo. Então é isso que me motiva, é isso que me faz feliz, é isso que me dá coragem para permanecer em Cristo e continuar a minha caminhada. Eu sei que é difícil de ouvir, é difícil de aceitar uma vida
difícil estando em Cristo, e muitas das vezes não é realmente correspondente, porque quando estamos em Cristo, quando nós temos nossa vida dedicada em oração, em busca da palavra, nós conseguimos viver, independente do status financeiro, independente, né, de profissão, independente de qualquer coisa, nós somos satisfeitos. Assim como Paulo diz, né, que soube ter muito também como padecer fome. Então, quando estamos em Deus, quando estamos firmados na palavra, não importa as circunstâncias, não é ela que tem domínio sobre mim, sobre você, mas é o Espírito Santo, é Jesus, a alegria que excede todo entendimento, que nos guia, que nos direciona e não traz nenhuma lógica para o mundo. Assim, acho que é a vida do cristão. Ela não faz sentido nenhum com o que o mundo propõe. Né? Ela não é baseada em status, não é baseada em conquistas materiais, mas sim, quando nós entendemos que nós temos um tesouro no céu, quando nós entendemos que o que nós trabalhamos aqui é para receber um galardão lá no céu, então a proposta, a motivação é completamente outra e não faz sentido nenhum para quem não conhece a Cristo. Amém? Então, aqui a gente falou um pouco em relação à necessidade da cruz. Queria abordar um pouquinho e trazer um pouco de ânimo, né, vamos dizer assim, também porque aquilo que Jesus conquistou na cruz, né, a necessidade foi realmente necessário com que ele morresse por mim e por você, porque nós somos incapazes, não há lei, não há boa ação, não há nada que justifique a nossa salvação. É sim graça, um dom gratuito, um favor imerecido, mas desde que nós permanecemos em Cristo Jesus, desde que nós aceitamos o seu sacrifício de cruz e nós tome a nossa cruz e siga Ele. Amém? Então realmente foi necessário a morte de Cristo por mim e por você. E aí é que a gente entra um pouco nas conquistas da cruz, o que Jesus conquistou para mim, para você. Né? Vamos trazer um pouco de ânimo aí na nossa caminhada e olhar um pouco na motivação que vem do alto. Amém? Em Gálatas mesmo, Gálatas 4, do verso 4 também ao 7. Verso 4 ao 7 vai falar assim: mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, nós, para que recebêssemos adoção de filhos. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho ao coração de vocês. Ele clama: Abba, Pai. Assim você já não é mais escravo, mas filho. E por ser filho, Deus também o tornou herdeiro. Ou seja, irmãos, aqui fala quando alcançou a plenitude, ou seja, quando chegou o tempo exato, quando era a hora certa, Deus enviou o seu Filho. Deus enviou Jesus Cristo morrer no meio do seu lugar. Foi necessário. E aí, aqui ele fala que nós fomos adotados. Né? Tem histórias, estudos, né, em relação à adoção na época de Cristo, que quando um romano ele adotava uma criança, ele não podia mais lançar fora, não podia mais desistir disso. Uma vez adotado, ele se tornava filho com os mesmos direitos que os filhos, vamos dizer, biológicos. Né? Então aqui nós somos adotados como filhos perante Deus, por Cristo Jesus, e nos tornamos cordeiros de Cristo Jesus, ou seja, tudo que Jesus conquistou na cruz também é nosso, tudo que o levou de volta aos braços do Pai também é nosso, toda a riqueza que há no céu, todos os benefícios, tudo que Deus pode nos fornecer, tudo que Deus pode nos dar, também é direito nosso. E aí nós estamos perdendo esse direito porque nós pensamos em uma vida terrena, nós pensamos em 70, 80 anos, 90 anos que possamos viver aqui, e nós estamos tão preocupados com as nossas conquistas, com as nossas metas de vida, que nós esquecemos que há uma eternidade, que milhões e milhões e milhões e milhões e milhões e milhões de anos, e vezes 100 mil vezes para frente,
ao lado do Pai, dentro de tudo aquilo que Ele pode nos dar, que é incapaz, que a mente humana não pode imaginar nem 0,01%. Então, cálculo muito fácil de se fazer quando nós olhamos para Cristo, quando nós olhamos para a cruz, quando nós entendemos, recebemos a cruz, a necessidade, e agora nós vemos o seu benefício, tudo aquilo que nós podemos usufruir, e Jesus já conquistou na cruz, nos fez herdeiros, nos fez merecedores, eu e você, nós, uma vez condenados, agora nós somos merecedores das mesmas coisas que Cristo Jesus. Então olha só o amor de Deus, olha só o amor de Jesus por mim e por você. Tudo que Ele tem, Ele resolveu dividir comigo e com você. E nós, muitas das vezes, não abrimos mão de tudo que temos para dividir um tempo com Jesus, para dividir uma caminhada com Jesus, para dividir nossas alegrias com Jesus, porque nós estamos ocupados demais, nós temos responsabilidades demais e Jesus não cabe na nossa vida. Entendeu? Olha que diferença de valores, olha que diferença de visão entre nós e Cristo. Jesus, tudo que Ele tem, Ele nos fez merecedores, nos fez também ter direito. E nós, muitas das vezes, quase sempre não abrimos mão daquilo, dessa miséria que nós temos, para que Jesus participe da nossa vida. Amém? Então, eu quero que você realmente entenda que você merece muito mais, que você pode alcançar muito mais, e que isso seja alegria na sua vida, que isso seja motivação diária para você, em conhecer e saber tudo que Jesus tem para nos oferecer. Amém? Abra lá também em João 16. João 16, no verso 15. Fala assim, ó, tudo o que pertence ao Pai é meu. Isso Jesus falando. Por isso eu disse que o Espírito receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. Ou seja, quando nós buscamos a Deus, quando nós estamos em Cristo, o Espírito Santo revela a nós tudo que vem do céu, tudo que vem do coração do Pai. Não de uma forma visível, às vezes, não de uma forma clara, mas nós começamos a ser motivados, nós começamos a ser levados pelo Espírito a desejar cada vez mais as coisas que vêm do alto. Por quê? Porque não há dinheiro que compre, não há nada que venha substituir a presença de Deus na nossa vida. Não há nada que venha nos trazer a alegria que o Espírito Santo traz sobre nós. Então, quanto mais eu sou revestido, mais eu sou cheio do Espírito Santo, mais eu degusto daquilo que vem do alto, mais eu anseio por aquilo que vem do alto. Então, se você não está tendo essa ansiedade, se você não está se satisfazendo em Cristo Jesus, eu aconselho a você a buscar mais. Eu aconselho a você a olhar para a cruz e se enxergar nela. Eu aconselho a você a olhar para você e entender que você era, sim, desprezível, pecador, miserável, pobre, nu. E que nós somos totalmente dependentes dele. Então eu quero que você olhe realmente para a cruz, se veja nela, mas que através dela é o caminho para a salvação. E aí sim, o Espírito Santo vai trabalhar em você, o Espírito Santo vai começar a dar pequenas porções daquilo que Deus tem para a sua vida, daquilo que vai te fazer querer muito mais da fonte inesgotável que é Jesus. Amém? Então, assim, uma pequena... tem mais textos, tem muito mais coisas, mas o nosso tempo não permite tanto assim. Mas que você olhe para isso e comece a se enxergar lá. Jesus te fez herdeiro. Então, busque o seu direito, corra atrás, é seu. Não perca tempo, é para hoje, não é para amanhã, não é para domingo, não é para segunda-feira, é para hoje, é para agora. Amém? Abra também lá em Romanos 8,17. (8,17 e 18). Vai falar, se somos filhos,
então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participamos da sua glória. Ou seja, nós suportamos tudo aqui nessa terra por amor a Cristo, para que também possamos nos regozijar em tudo que Jesus conquistou na cruz. Então somos participantes e cordeiros em Cristo Jesus. Seus sofrimentos, por amor ao seu evangelho, eu carrego a minha cruz, eu olho através dela e somos cordeiros em Cristo Jesus de tudo que ele conquistou na cruz por mim e por você. Amém? Então, eu quero trazer só também um complemento, porque a cruz ela nos traz a necessidade, as conquistas e os nossos deveres. Resumidamente, basicamente, uma coisa que você precisa saber que vai te levar para todo o resto. Tá? Abra lá em 1 João, Evangelho de livro de 1 João, no capítulo 2, a partir do verso 3 até o 6, tá? Fala assim: sabemos que o conhecemos, se o obedecemos aos seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, mas não obedece aos seus mandamentos, é mentiroso, e a verdade não está nele. Mas, se alguém obedece a sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. Dessa forma, sabemos que estamos nele. Aquele que afirma que permanece nele, deve andar como ele andou. Então, se nós declaramos que nós amamos a Deus, se nós declaramos que nós somos filhos de Deus, se nós declaramos que aceitamos o sacrifício de Cristo, nós devemos andar como Ele, porque senão nós seremos mentirosos. Então, você faça uma análise da sua vida, faça uma análise do seu comportamento, faça uma análise de tudo que você vem praticando. Não carregue esse fardo da culpa, mas decida tomar a sua cruz hoje. Decida que você tem uma caminhada, que você vai ter que expor os seus pecados diante de Deus. Você vai ter que se humilhar perante a santidade de Deus. Mas que através disso você vai ser redimido, vai ser lavado pelo sangue de Cristo. E você, através dessa atitude, dessa sua decisão, desse seu culto racional, você vai obter a herança, ser co-herdeiro em Cristo Jesus, receber a vida eterna sobre a sua vida. Amém? Que você receba essa missão, essa oportunidade de ser participante da vida de Cristo. Ser ali mais um naquilo que Jesus nos colocou como missão, nos trouxe para compartilhar. E Ele trouxe sua demonstração de como deve ser. Que nós possamos ser como Ele, assim como a palavra diz aqui, para não sermos mentirosos. Amém? E aí uma palavrinha só de motivação para a sua vida, e que nós, para encerrar aqui na nossa EBD de hoje, lá em 1 Coríntios também, 1 Coríntios 15, no 58, fala assim: portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale, sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Então, mantenha-se firme. Não é fácil, mas quando nós nos dedicamos à obra, nos dedicamos à palavra, nos dedicamos ao Evangelho, aquilo que Cristo nos ordenou a fazer, a ser, nós entendemos que há uma recompensa, nós entendemos que há um Cristo verdadeiro, justo, fiel, que há de nos ajudar nessa caminhada, há de nos fazer suportar todas as coisas, há de nos encorajar todos os dias. Ele que vai trazer toda a motivação que nós necessitamos, toda a força que nós iremos precisar.
para suportar, para nos manter inabaláveis e cumprir o nosso propósito, cumprir o nosso chamado, cumprir a vontade de Deus. Amém? Que essa palavra venha trazer um conceito, um novo conceito sobre a cruz. Não vamos deixar o Evangelho ser muito modificado de uma maneira muito fofa. Por favor, não me leve a mal do fofo, porque quando nós deixamos ele muito bonitinho, às vezes nós ignoramos o preço, nós ignoramos a profundidade, as dificuldades que foram necessárias, que esses homens de Deus, que Jesus passou, para que eu e você pudéssemos estar aqui hoje, para que eu e você pudéssemos ter acesso à palavra de Deus. Então, por favor, não leve a mal essa questão do fofo, mas entenda que às vezes nós temos que olhar para uma realidade como ela é, porque vamos passar muitas das vezes alguma coisa semelhante, e aí o fofo já não vai nos dar sustentabilidade para superar essa circunstância. O fofo já não vai ser o feijão com arroz que a gente precisa para vencer a dificuldade. Então sejamos realistas, mas que através disso nós conseguimos entender de um panorama maior o amor de Deus por mim e por você. E aí sim eu consigo transmitir esse evangelho, transmitir esse amor de uma maneira muito mais linda, muito mais profunda e verdadeira, porque eu reconheço, eu vivo e quero que você participe, e quero que você receba e seja também cordeiro em Cristo Jesus. Tá bom? Então, Deus abençoe, que você tenha um ótimo domingo, que sua semana seja muito abençoada em Cristo Jesus, que você permaneça firme nos braços do Pai e que Deus esteja com a sua mão poderosa guardando a sua vida, a sua família, no seu trabalho, na escola, na faculdade, aonde você estiver. E olhe para a cruz e entenda que é necessário você tomar essa decisão, seguir esse caminho, mas que é através dela que você vai se tornar cordeiro e abençoado por tudo que Jesus conquistou na cruz para mim, para você. Amém? Deus abençoe, um ótimo dia, até mais. Tua palavra é uma semente, meu coração é uma terra boa. Então Deus, faz essa semente brotar, Deus, faz ela crescer, germinar. Tua palavra é uma semente, meu coração é uma terra boa. Então Deus, faz essa semente brotar, Deus, faz ela crescer, germinar.